tudo bem, né, Rodrigo, a gente gravar e tal, tá? Então, quando o Rodrigo me disse, né, bom, eu tenho uma aula que eu construí ela toda ensinando a história da participação e tudo utilizando pinturas, é, 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 pinturas e imagens, né, artísticas e tal, eu falei assim, poxa, o Rodrigo precisa vir dar essa aula para gente aqui em Políticas 2, que é o estágio do bacharelado em saúde coletiva, que a galera estuda participação e controle social na saúde, né? Então eu falei assim, poxa, nada mais apropriado e vai ser muito bom, porque na aula que vem a gente começa já mais propriamente o conteúdo de participação e controle social e o Rodrigo fará a introdução do tema para gente com essa aula tão criativa, né, e tão curiosa, né, instigante e tal. Isso o Rodrigo não sabe ainda, mas eu estou utilizando um dos nossos artigos, né, como leitura obrigatória, que vai ser para a próxima aula. O Rodrigo é um dos coautores do artigo que eu pedi para vocês lerem, né, para a próxima aula. Então, passo para ele a palavra. Vamos lá, Rodrigo. Então, pessoal, olhei para o céu aqui, né? Boa tarde, né? Ainda não anoiteceu. Tudo bom com vocês? Só alegria? Sextou? É sexta-feira, 7 horas da noite, é uma hora boa para dar uma aula, né? Todo mundo feliz, animado, né? Eu não é. Acho que o povo tá meio desanimado ainda. Tem que guardar um pouquinho da energia aí pra gente discutir, ó. A Joana já tá escrevendo, vamos ver. E ela desistiu de escrever. Vocês conseguem usar o microfone, gente? Ó, sextou com arte. Ah, isso aí, ó. Então, essa aula, né, a gente eu comecei a pensar porque que bom que vocês vão falar sobre aprofundar os conteúdos nas próximas, né? Mas para a gente fazer aí uma revisão desse termo aí, né? O que é controle social, né? Então, para a gente poder conversar sobre esse assunto, eu vou mostrar aqui umas figuras, né? E aí a gente vai discutindo o que vocês estão enxergando aí nessa figura de acordo com o que a gente vai conversando, tá? Além disso, a gente também vai usar uma ferramenta online, né? Então vocês têm que estar aí todo mundo está na internet, né? Pode usar o celular ou pode usar o computador. Daqui a pouco a gente vai a gente vai construir uma nuvem de palavras sobre o que a gente está discutindo. Então, vamos lá. Então, uh, o Brasil, né, tem uma história muito rica, né? E aí, muitas coisas que tem na história do Brasil estão mostram em figuras, né, em quadros, em imagens e tal. E se a gente olha esses quadros aí, né, a gente vê uma fase do Brasil, né, que durou muito tempo, né? Durou quase 480 anos aí, né? Que a gente tem ali no primeiro quadro, né? Tem uma pessoa ali, enfim, um escravizado ali sendo amarrado, né? E uma outra pessoa que parece ser escravizado também, mas com roupas mais elegantes, uma arma, né? Bem vestido, né? Capturando essa pessoa, né? Esse, esse quadro retrata uma coisa muito comum que acontecia na época da escravidão, né? Que as pessoas fugiam e aí as outras pessoas, né? Enfim, que eram da mesma condição, né, que eram promovidas a capitão do mato, iam atrás dessa pessoa e recuperava ela, né, porque ela era a posse de alguém. No quadro que a gente vê ali no canto superior direito, né, a gente também vê uma pintura, né, que mostra que no início da colonização do Brasil, né, eles tentaram escravizar os índios, né, os indígenas que já viviam aqui, né? E esse quadro, né, ele é um quadro para mim muito forte, uma imagem muito forte, que são indígenas, né, que estão armados ali, né, com roupas, vestimentas, enfim, que estão levando, né, uma família aí, né, para acorrentada, para
Não sabemos para onde, né? Mas provavelmente para vender, né? Mão de obra escrava para recuperar e tal. E o de baixo, né, a gente vê aí, né, a cena mais comum aí do Brasil colonial, né, que era um engenho de cana-de-açúcar, né, e a gente vê um monte de gente trabalhando nesse engenho, né, um monte de pessoas pretas aí trabalhando, né, e fazendo ali o engenho funcionar. Então, para a gente poder começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria ouvir o que que vocês acham sobre isso. O que será que está acontecendo aqui nesses quadros aí? Controle social ou não? O que que vocês acham sobre isso? A gente vai ter que conversar. Então pode abrir o microfone para a gente poder, para eu ouvir o que que vocês entendem, né? Vendo essa imagem e ouvindo o termo controle social, eu posso associar esse termo ao que está acontecendo aí? Tá tendo algum tipo de controle social aqui nessas três figuras? Ou vocês estão tímidos assim, não querem participar, assim, não quer comentar, só quer ouvir o que a gente tem a dizer? Eu acho que tem. Tem? Por que que você acha que tem, Kelly? Porque na imagem tem sempre eu não sei se eu vou dizer a palavra certa, mas parece um capataz, alguém que está sobre o controle de uma outra determinada população ali. É, né? E a gente vê isso no quadro do lado também, né? Que tem, né? A arma, parece que quem tá com a arma tá controlando os outros, né? Mas A força, né? e quem tá controlando o pessoal que tá embaixo ali trabalhando ali? Porque não mostra, né? Eu acho que daí é o poder invisível, né? Porque tu pode usar a coerção como uma forma de poder, mas pode ter uma outra forma que não esteja explícita. É verdade, né? Então, se a gente pensar isso que a Kelly disse, a gente enxerga, né, um certo tipo de controle, né? A gente vê o controle físico, né? Olha, as pessoas sendo amarradas, sendo acorrentadas, né? E a gente vê isso que a Kelly falou, né? Esse controle invisível, coercitivo, né? Olha como é que doideira, né? A gente consegue associar o termo controle social a esses quadros, né? Mas vamos avançar um pouquinho na história. Quando a gente vê esse quadro grande que está no canto aí, a gente também está vendo uma cena aí já do Brasil Império, né? Que um pintor chamado Jean Auguste Debré, né? Ele veio a pedido do Dom João VI e ficou aqui durante décadas, né? Pintando as cenas, né? Que ele via muito no, no Brasil, né? E essa é uma cena que ele pintou. E olha que coisa curiosa, né? A gente vê aí um casal, né? Comendo, né? Uma mesa farta, né? Parece um peru ali, alguma coisa assim. A gente vê ali duas pessoas escravizadas de pé ali, a mulher abanando, o cara não está muito feliz ali com o braço cruzado, meio indignado, né? E a mulher parece que está, enfim, dando um pedacinho de comida, né? A gente está vendo uma diferença muito grande ali, né? De quem está na figura que é branco e quem está na figura que é preto, né? Se a gente vê o quadro de cima, né? Que já é um quadro do início da nossa república, né? De 1900. Esse quadro, né? Ele é um quadro muito impactante. Eu já tive a oportunidade de ver esse quadro tamanho real, ver o quadro mesmo, assim, que é diferente de ver a figura, né? E inclusive o nome desse quadro, né, é um quadro, o nome é muito pesado, né, que é a Redenção de Cã, né, que é o nome do quadro, que é uma história, enfim, bíblica, né, que mostra, né, uma senhora, né, ali negra com a mão levantada para cima, né, uma outra moça mais nova com um bebê no colo e um cara ali, né, de branco, né, observando a cena. Né? Na verdade, o que acontece?
o contexto da pintura desse quadro, né? É que lá em 1800 e muitos, 1900 e pouco, tinha uma ideia de embranquecer a população brasileira, né? Existiam muitas políticas voltadas para esse tipo de ação, né? Do embranquecimento da população. E, na verdade, esse quadro, né, ele simboliza exatamente isso, né? Porque a senhora que está de pé é a avó, né? E a senhora que está sentada é a filha dela, né? Você já percebe uma tonalidade diferente de cor. E a filha casou com o cara que está do lado. E o netinho dela já nasceu branco. E olha como que ela está agradecendo essa bênção, né? A redenção, né? Do fato do neto dela não carregar a cor, né? Que ela tem, né? E nessa foto aí muito famosa também mostra um pouco dessa divisão, né? Dessa não aqui não de cor, né? Mas de classe, né? Que a gente vê aí, né? Isso é uma foto, não é uma montagem, né? Bem famosa essa foto, né? Que mostra aí a diferença, né? Um muro de diferença, né? O como que as classes sociais aí estão apresentadas nessa, nessa imagem, né? Se a gente observa essas três imagens, né, e a gente pensa de novo no nosso termo da nossa aula, né, controle social. Dá para enxergar controle social aqui? O que vocês acham? Acho que sim. Porque na época, em relação a essa questão da miscigenação, era meio que uma regra, né? Era a ideia que eles queriam, que era miscigenar para que não existissem mais negros. Então, eu acho que acaba que tem um controle social, porque essa a forma de organização e a mesma imagem ali, a forma como está organizado nunca é por acaso, né? Sempre tem alguém sob o controle da situação. Isso que você falou, Kelly, é muito importante, né? Sempre tem alguém no controle da situação, né? E parece, né, que não está retratada nessas imagens, né? Quem está no controle da situação, né? Parece que o controle da situação, de novo, tá nessa aqui parece um pouco invisível, né? Apesar do resultado desse controle a gente está enxergando aqui, né? Mas, enfim, tem alguém, né? Ou alguém que estão, né, conduzindo a coisa e controlando isso, né? A Mas vamos, burguesia e o Estado nunca tá aparente. nunca está aparente, não é verdade? Agora vamos pensar aqui também nessas imagens aqui, né? E aqui a gente vê uma situação um pouco diferente das outras que a gente mostrou, né? Essa figura que está em cima, né, no canto esquerdo superior, é uma comunidade, né, conhecida como Canudos, né? Que era uma um grupo de pessoas que se uniu, né, em torno de uma pessoa, de um profeta, né, conhecido como Antônio Conselheiro, né, que tinham vários objetivos, mas entre eles era achar o paraíso na Terra, né, de construir uma comunidade independente, baseada nos preceitos religiosos, né, e essa comunidade vingou, né, deu tipo super certo, né, deu muita repercussão, né, tão grande, né, que afetou a moral do próprio império, né, que teve que tomar algumas atitudes. Se a gente pensa isso, né, no canto inferior, né, direito, a gente também vê uma retratação, né, de uma festa que ocorre num quilombo, né, que também é no caso aqui, queria retratando o quilombo dos Palmares, que também foi isso, né, um grupo de pessoas, né, com base num ideal, num objetivo comum, né, se juntaram ali, né, tentaram se organizar para poder existir, poder viver, né, e além disso, né, dessas duas comunidades, a gente também tem na nossa história recente aí pessoas que conseguem inspirar as outras pessoas por alguma causa, né? Então a gente vê aí o Chico Mendes, a Dorothy Stang, né,
que foram pessoas aí que lutaram muito pela questão ambiental, pela proteção dos povos que vivem na floresta, pela manutenção da própria floresta, né, do próprio meio ambiente, né? E curiosamente, né, é estranho, né, porque aqui, de certa forma, a gente consegue enxergar um pouco, né, quem está controlando. Mas, de certa forma, essas 4 histórias, elas se encerram, né, de uma maneira muito brusca, né? Porque tanto Canudos quanto Palmares, quanto Chico Mendes, quanto a Dorothy Stang, né, foram removidos do mapa, né? Foram aniquilados, a palavra é essa, né? Porque não sobrou, né, praticamente, né, dos dois eles faleceram, né? Mas pelo menos dos dois a causa continua, né? Tipo, se outras pessoas continuaram o trabalho deles, né? Mas a vida deles terminou ali, né? Os ideais talvez continuaram, mas a um custo muito pesado, né? As pessoas, enfim, né? Quem conhece a história de Canudos e de Palmares, né? Tem aquele canal Buenas Ideias que tem uma análise bem rápida, bem engraçada até. Ele consegue, né, fazer uma história do Brasil mais leve, né? De assuntos bem sérios, né? Para poder facilitar o nosso entendimento, né? E aqui, será que a gente pode dizer que aquele controle social que a gente viu nos outros dois cenários repete aqui? Ou não? O que vocês acham? O povo tá tímido. Fred, o que você acha? Ué, eu acho que tem controle, mas um outro tipo de controle, né? Uma forma de resistência, enfim, bem diferente. Eu acho que tem um controle a partir de uma organização social, de uma, como é que é, de uma ONG, de uma organização popular, é um controle social, é uma forma de controle social, mas é diferenciado, é em prol daquele. Em prol do que, Kelly? Acho que caiu a sua fala, foi cortada. Ih, acho que ela caiu. Ah, tá. É, Kelly, se você conseguir voltar, aí você avisa a gente. Acho que você. Não, ela tá aqui, né? Mas ela não. Pois é, pode ter tido algum problema com o microfone. Ah, Ela caiu. caiu mesmo. É. Mas então é isso, né? Olha que coisa maluca, né? A gente conseguiu usar o mesmo termo, né, para várias situações, né? Várias coisas diferentes, né? A gente está vendo que são situações diferentes, objetivos diferentes, desfechos diferentes, né? E a gente consegue usar a mesma combinação de palavras, né? O controle social, né? E se a gente avança no tempo, né, mais um pouco, a gente começa a perceber, né, que esse controle social ele continua acontecendo, né? Porque tanto, né, enfim, principalmente aí de 64 aí para frente, a gente começa a observar uma organização de manifestação mais maciça, né? Então, por exemplo, aquela foto que está lá embaixo no cantinho, né, é uma manifestação, né, com a marcha da família de Deus pela liberdade, né, onde várias pessoas foram para as ruas, né, para, enfim, pedir uma intervenção, né, do governo com medo, né, do que iria acontecer ali na frente, né, e né, com um objetivo bem claro, né. Então aí quem já é mais velhinho, né, igual eu e o Fred aí, né, que já estão com filho, né, já estão com os cabelos brancos, né, eu, pelo menos, era criança nessa época, quando eu vi pela primeira vez, né, um movimento organizado gigante, né, para pedir
alguma coisa na rua, né? Que foi o impeachment do presidente Collor, né? Muita gente, né, foi para a rua com faixa, com cartaz, pintava a cara, né? Inclusive, o termo de quem participava dessa manifestação era caras pintadas, né? Então, que também foram para a rua não concordando com o que estava acontecendo, né? Pedindo também para acontecer uma coisa muito séria, né? Que é tirar um presidente eleito do poder, né? Antes, né, enfim, de eu nascer, né, também teve uma manifestação, né? E olha que loucura, né? Que aqui também várias pessoas, né, na foto direita ali do alto, várias pessoas também foram para as ruas para pedir para eles poderem votar, né? Para poder ter eleição, né? Por causa que de 64 até 85 não teve eleição direta, né? E estavam, enfim, pedindo pela abertura democrática muitas pessoas, né? No final dos anos 90, né, tinha uma mineradora que é ainda, né, muito grande, né, que é a Vale do Rio Doce, né, e que também estava para ser privatizada, né, e muita gente se mobilizou, né, para poder pedir, né, para não privatizar uma coisa que era bem do governo, de todos, né, do Estado e tal, né. E essa foto aí, talvez mais recente, né? Talvez essa todo mundo deve se lembrar, né? Que foi no ano de 2013, né? Que é uma coisa que é muito difícil até de encaixar essa foto aqui, né? Porque a gente viu 4 situações que tinham um objetivo muito claro, né? As pessoas estavam indo para a rua para pedir uma coisa muito clara, né? Ou, enfim, o medo do governo, trocar o governo, tira o presidente, que ninguém quer esse presidente, eu quero eleição e eu não quero a privatização da Vale. Mas em 2013, né, quando as pessoas foram para a rua, as pessoas meio que não sabiam direito o que queria, né? Tinha um povo que era por causa do transporte, a gente já começou a juntar gente da saúde, já começou a juntar gente de outras coisas e começou a juntar, né, muitas pessoas, né, numa manifestação que começou a tomar o Brasil inteiro, né? Essa foto aí é bem clássica, né? Que as pessoas foram lá no Congresso, subiram em cima lá do teto do Congresso, foram até a porta, né? E, enfim, mas que não tinha, né? Era um movimento muito grande de gente, mas também não tinha um foco, né? Definido, não tinha uma coisa assim, né? E se a gente avançar mais um pouco, a gente percebe, né, que aí as manifestações, as pessoas começaram principalmente depois de 2014, 2015, né, começaram a que meio que se separar, assim, começaram a ir para a rua, né, pedir o que elas achavam que tinha que dar, né, e começaram enfim, a se dividir, né, e a gente percebe que nas fotos anteriores, né, parecia ser muito, tirando 2013, né, que era meio que o povo se movia em torno de uma direção e agora não mais, né? Eles estão se movendo por direções diferentes e arrastando muita gente consigo, né? Até porque naquela época não tinha né, a disseminação da internet, dos meios de comunicação como a gente tem hoje, né, nessa época aqui, né? Então, muita gente se junta, né, por uma causa, né? Agora, que causa é essa, né, que as pessoas estão se juntando, né? Então, né, se a gente observa essas fotos, a gente também consegue ver um pouquinho do, do controle social acontecendo aqui, né? Então a gente viu aí, né, um pouco nessas figuras, né, esses quadros e fotos, imagens, né, que é um conceito meio que aberto, né, porque a gente que trabalha na saúde usa muito o termo controle social com um foco, né, e quando a gente começa a analisar o que ele realmente significa, bagunça a cabeça, né, e eu falo isso por mim, por causa que quando eu estava
começando a escrever os negócios do doutorado, eu não usei esse termo em nenhuma parte do texto, porque ele é um termo que é muito difícil de ser, porque você tem que explicar o que, que ele é, né? E se a gente vê aqui, né, dependendo de cada ângulo que a gente olha, a gente vê, né, controle social acontecendo, né? E isso é um negócio muito complexo. E aí, quando eu fui pesquisar, então, o que, que era isso, né? O que, que é esse tal desse controle social? Porque todo lugar ele aparece, né? Que a gente está vendo aqui, né? Quer dizer, antes da gente ver o que, que eu achei do que é controle social, eu queria saber o que vocês entenderam até agora sobre o que é controle social. Então, eu vou compartilhar aqui. Quem está com o computador e o celular consegue pegar essa fotinha no QR Code, né? Vai abrir uma página na internet que é uma nuvem de palavras. Você vai colocar 3 termos que veio à sua cabeça até agora, né? Do que vocês entenderam sobre controle social do que a gente colocou até aqui. Mas quem não tá só acessando essa página, eu vou compartilhar aqui um link para vocês poderem entrar. Então, vocês vão entrar no mente.com, aí ele vai pedir um código, e aí vocês vão digitar o código 2688 6044, né? Que aí vocês vão colocar o que, que vocês entenderam meio que até agora em 3 palavras, né? Porque vão pedir ali 3 palavras para vocês colocarem. E aí a gente consegue ir vendo a resposta de vocês aqui ao vivo na nossa nuvem. Quem tiver com alguma dificuldade de acesso pode falar. É só ir no mente.com e aí digita o código 2688 6044. Já está começando a aparecer as coisas. Pessoal, é muito importante que vocês participem, né? Foi uma metodologia que o professor elaborou para poder trazer um conteúdo para vocês. Eu acho bem importante que todo mundo consiga, né, entrar aí nesse site e fazer sua contribuição. Eita, olha lá, gente, o que que tá aparecendo. Interesse, poder, regular comportamentos, interferência. Não, interferência é uma palavra bem forte, né? Que é o que a gente viu nas fotos, né? Viu nos quadros, né? Se a gente pensa, né, o que a gente viu, realmente o controle social é poder, né? E é um poder tão grande que é invisível, né? Que a gente, no caso daquela foto do engenho, né? Porque imagina, se todas aquelas pessoas que estavam ali, não, a gente não quer ficar mais aqui e a gente quer ir embora, todo mundo ao mesmo tempo, né? Como é que seria? Né? O que que iria acontecer, né? E olha como que é uma coisa que é tão forte, né? Que às vezes a gente segue, né? Sem as pessoas, sem alguém precisar dizer, né? E esse alguém, né? Que está controlando tem interesse, né? E o interesse, né? De alguma coisa, né? Bom ou mal, né? Quando a gente viu a situação ali, né? De Canudos, de Palmares ali e tal, da luta ambiental, o interesse, enfim, é um interesse nobre, né? Mas a gente viu também outros tipos de interesse, né?
Então parece que o controle social, né, ela é uma coisa meio que neutra, né, meio que dependendo de quem usa, né, pode regular o comportamento, né, de uma pessoa, né, ou de um grupo de pessoas, né. Por exemplo, a gente viu ali, né, induzir até as pessoas a cometerem crimes, né. Igual quem viu aí, né, essa semana, os caras tacaram fogo num ônibus em Brasília, fogo nos carros na rua, né, parando estrada. Então a gente vê que quem tem interesse, quem tem o poder consegue fazer o seu interesse valer, ele regula os comportamentos dos outros, né? Interfere na vida, né? Acho que deu para mais ou menos, acho que foi isso que eu entendi vendo a contribuição. Ó, apareceu mais. Quantificação, interesse de novo, estado, né? Isso é o estado presente, né? Ou não, né? O Estado tem um papel aí, né? A gente viu aí um papel tanto de gerar os interesses, né? Por exemplo, o Estado queria privatizar a Vale e as pessoas não queriam, né? Algum grupo de pessoas não queria, né? Queria que não privatizasse, que aquilo ali continuasse sendo do, do Estado, né? Intervenção, né? Mudar, agir, alterar uma coisa, né? Acho que é essa é mais ou menos por aí. Por isso que acho que agora vocês estão compartilhando um pouquinho o sofrimento que eu tive quando eu fui analisar o que significava isso, né? Quando a gente vai pensar no que é o controle social, né? E é mais ou menos isso que os pensadores acham que é, né? Vou voltar aqui para minha apresentação para mostrar para vocês, né? As pessoas que pensaram sobre isso escreveram, né? Então eu fui procurar no dicionário, né? Então esse é o dicionário da educação profissional em saúde, né? Que ele tem um capítulo sobre o controle social. Eu vou disponibilizar essa apresentação para o professor Frederico e todas essas imagens têm links, tá? Então vocês conseguem acessar o material, né? Clicando nos links para vocês poderem avaliar, né? E aí no dicionário, né? Que a gente sempre quando quer saber o que significa uma palavra, a gente vai procurar no dicionário, né? Então eu fui caçar dicionários que explicavam o que é, né? E se a gente olha o dicionário, né, o que eles escreveram sobre controle social, tem um capítulo de controle social nesse dicionário, eles falaram que é isso, né, que são mecanismos que estabelecem ordem social disciplinando a sociedade, né? Então a gente percebeu ali bem isso, né, o que estava acontecendo naquelas figuras era meio que uma ordem social, né, de como aquele engenho, né, como que o engenho tinha que funcionar, como que o escravizado tinha que se portar, como que o capitão do mato tinha que se portar, como que o indígena que estava caçando os outros tinha que se portar, né? Só que o problema é esse, dependendo de qual área que você está estudando, ele muda o conceito, né? Porque ó, na teoria política, o controle social pode ser o controle da sociedade sobre o Estado, né? Como a gente está meio que acostumado com a do Conselho de Saúde, a gente usa muito termo controle social para falar do Conselho de Saúde, né? Mas também tem gente na teoria política que fala que é o controle do Estado sobre a sociedade, ou seja, as ações que o Estado faz para disciplinar, né, estabelecer a ordem social da sociedade. Mas olha que doideira, na economia também tem conceito de controle social. Meu Deus do céu, e o que isso significa, né, na economia? O controle social é o poder do interesse da classe dominante em torno da aceitação da ordem do capital, em torno da aceitação de como está funcionando as coisas aí. Quem está ganhando dinheiro continua ganhando, quem está perdendo continua perdendo. Então, enquanto isso estiver funcionando, está tudo certo. A partir do momento que isso para de funcionar, eu contrato o meu capitão do mato, né? Eu faço organiza minha manifestação para defender o meu interesse, né? Então, na ideia da economia também tem uma linha, né?
E esse rapaz que vocês estão vendo aí, né, o seu Antônio, se vocês, quando vocês receberem a apresentação, vocês podem clicar na fotinha dele que vai mostrar quem que ele foi, né? Ele já diz que, na verdade, né, não existe oposição entre o Estado e sociedade. Então, ele vai meio que contra a teoria política. Ele diz que a oposição se dá entre as classes. Então, as classes sociais, né, mais abastadas não querem, né, compartilhar ou não querem dividir ou não querem perder o seu status, né? Então, elas mobilizam, né, controlam, de certa maneira, a sociedade, né, para que isso se aconteça, isso se mantenha, né? Da mesma forma que a classe que se sente prejudicada também vai mover coisas e vai tentar funcionar de uma maneira diferente para poder fazer com que aquilo mude, né? Então parece que existe aí no caso seguindo o Antônio Gramsci, né, uma oposição, né, e o controle social se dá, né, por qual prevalece naquele momento, né, em relação as classes aí sociais, né? Que coisa maluca, né? Mas aí eu fui lá e achei outro dicionário que eu fiquei assim, nossa senhora, já é conceito. Então quer dizer que o controle social pode significar muita coisa, né? E esse dicionário aqui, ele dá um conceito mais interessante também, mais claro, que eu acho que junta todos aqueles que a gente viu, né? Que o que significa, segundo o dicionário de política? Inclusive tá o link, tá? Vocês vão clicar no dicionário, vai abrir o verbete lá com tudo explicadinho o que a gente está falando aqui, né? Ó, o conjunto de meios de intervenção. Meios de intervenção. Para que esses meios de intervenção servem? Induzir os próprios membros do grupo social a se conformar com a norma, de impedir e desestimular o que é contrário a essa norma e estabelecer condição de conformação, né? Então vamos pensar assim, aí quando você lê esse trecho, né, você fala assim, nossa, que maldade, meu Deus do céu, que coisa ruim. Mas vamos pensar lá em fevereiro de 2020, quando veio a pandemia, né, a gente teve que começar a usar máscara. E isso foi o que nos protegeu até a hora da vacina, a máscara, o isolamento social, né, e todas as outras essas ações sociais, né? Porque não tinha tratamento, né? Os tratamentos vigentes a gente sabe que hoje não funcionavam, né? Então o tratamento era falso, né? Não tinha efetividade. A única intervenção que fazia efeito era o isolamento social, a etiqueta respiratória e o uso de máscara. Você já imaginou se não existisse um conjunto de meios de intervenção para fazer com que nós, que estava acostumado a viver interagindo no mercado, saindo para o bar beber, né? Não existisse esses meios de intervenção para poder nos proteger enquanto, né, os estudos não avançavam para desenvolver um tratamento, uma vacina, o que seria, o que iria acontecer? Né? A gente viu, né, quando os meios de intervenção foram o contrário, quando eles não regularam essa forma, né? Manaus foi um exemplo claro disso, né? E a gente viu aí outros lugares também que tiveram crises e caos, né, por causa que a sociedade não teve esses meios de intervenção. Então, o controle social, pelo que eu entendi até agora, ele é neutro, né? Tudo depende do interesse de quem está fazendo o meio de intervenção para induzir os membros a uma determinada norma, né? Como a gente percebeu no andar ali das fotos, né? A gente percebe esse jogo de poder e de interferências, né? Que tem determinados objetivos, né? Então, o controle social não é uma coisa boa ou ruim. Ele é uma coisa que está aí, né? Que as pessoas precisam conhecer e saber como que ele funciona, né? Para saber como entrar nesse jogo. Porque se a gente não jogar, outra pessoa vai jogar, né? Porque quem está fazendo os meios de intervenção? Né? A gente viu lá, pode ser o Estado, pode ser uma pessoa que domina o capital, pode ser uma classe social, né? Então, se a gente não tiver conhecendo sobre esse tipo de situação, a gente vai, enfim, seguir aquilo que nos está sendo orientado, né?
vamos pensar um pouco na saúde, né? Vamos pensar nessa imagem aí. Olha a imagem. O título da reportagem, né, era Cruzada Osvaldo, os micróbios que escapam. E aí a gente vê uma figura do Oswaldo Cruz montado num cavalo com um escudo, né, segurando um estandarte, e está escrito no estandarte saneamento. Olha que, tipo assim, parece que ele está indo para uma guerra, né? Ele está indo mandar, né? Vai estar indo derrotar os micróbios, custe o que custar, né? Pelo menos a imagem, né? Essa imagem, ela passa isso. A gente vê no canto ali da figura, né? Os micróbios fugindo, né? Se tentando e ali o quadro, né? Micróbios da morte e tal, e eles tentando fugir dessa cruzada, né? Mas agora vamos lá. Imagina lá em 1900 e pouquinho, 1910, né? Se hoje a gente percebe uma questão de entendimento das relações de saúde, dos efeitos das intervenções muito confusa, imagina lá naquela época que a população era não tinha estudo suficiente, não tinha conhecimento, e aí, de repente, aparece uma pessoa dentro da sua casa e diz: você tem que vacinar. Mas como assim vacinar? Não, tem que baixa as calças aí que você tem que vacinar. Tem que vacinar agora, né? E foi meio que assim, né? Porque, enfim, a situação do Brasil era uma situação crítica, né? Várias doenças se disseminavam para o Brasil, inclusive pelos portos, né? E o Brasil tinha uma imagem tão suja que os imigrantes europeus não queriam vir para cá, né? Então, o governo pensava, não, a gente precisa melhorar a imagem do Brasil. Ninguém quer vir morar aqui, né? E aí, enfim, o Oswaldo Cruz e tantos outros aí começaram uma cruzada, né, como está dizendo aí, né? E essa cruzada gerou um movimento interessante, que foi esse aqui. Olha que loucura, né? A gente vê a foto, né, tipo do Oswaldo Cruz ali sentado numa seringa, né, como se fosse um cavalo de guerra, né, segurando uma agulha, né, um estandarte escrito vacina obrigatória, com duas caveiras no estandarte. E do lado de cá, o povo, olha lá, o povo, né, jogando pinico, serrote, machado, né, o cara lá da janela derramando pinico nos enfermeiros ali e tudo mais, né? E aí a gente pensa nessa figura aqui e a gente fala assim, aqui tem controle social? Tem controle social aqui? O que vocês acham? Ou vocês não acham? Tá muito confuso ainda, porque é meio confuso. Para entender isso aqui é difícil, assim, a gente fica lendo e pensando sempre que a gente está fazendo certo, né? Mas vacina é o certo. A vacina aqui de tirar a febre amarela das pessoas, é ela que tira mesmo, que previne a doença, porque era a febre amarela que era uma doença seríssima que estava acometendo a população no caso do Rio de Janeiro, na época, né? Então, enfim, olha como é que a gente percebe, né? A intenção era boa. Eles queriam vacinar a população. Mas a forma como eles quiseram fazer isso gerou uma revolta enorme. As pessoas fizeram barricadas na rua, né? Foi uma confusão generalizada, né? Então, aqui tem controle social, né? Ó, o professor escreveu ali, ó, o social se rebelando contra o controle. Gostei desse termo, o social se rebelando contra o controle, né? Porque a gente percebe que aqui no caso, né, não é um profissional da saúde receitando ivermectina, vitamina D, né, cloroquina, não, é uma intervenção que funciona, né, que era a vacina. E mesmo assim, né, as pessoas lá, não vou tomar esse negócio não, o que que é isso? Tá achando o quê? Né? Olha que situação, né? Que a gente está num mato sem cachorro aqui, de controle social, né? Que aconteceu nos anos 20, né? E quando a gente olha a história do sistema de saúde do Brasil, ele foi assim, né? Ele foi um sistema sempre de luta, sempre de indignação, né? Quando vocês receberem esse material,
Essa foto é um link para um documentário sensacional que conta a história, né, da construção do SUS, como é que o SUS foi construído. E olha o título do documentário: Um século de luta pelo direito à saúde. Então, ou seja, no Brasil, né, o serviço de saúde, ele nunca foi uma benesse, nunca foi um político, um médico, tipo, nós temos que melhorar a saúde. Não, não foi. A gente olha a evolução do sistema, a construção do sistema que a gente tem hoje, ele é um sistema que foi construído na disputa, né? Até hoje ele funciona nesses ambientes de disputa, né? E é uma disputa contínua, né? Então quem aí está um pouco mais conhece um pouco das mudanças que o SUS passou recentes, sabe bem o que está acontecendo, né? Porque às vezes quando essa mudança, essa vigilância contínua da nossa parte não acontece, né? Alguém que tem um interesse vai lá e muda tudo, né? Então, por isso que o nosso sistema, ele sempre foi uma arena de disputa. Ele nunca foi, vamos fazer um cara que bem bondoso vai lá e vai fazer o negócio para o SUS funcionar. Nunca foi assim, né? E a ideia do nosso sistema é não ser assim, é ser um sistema que sempre tem disputa, né? E a gente tem um momento histórico, né, em que teve uma mudança muito grande na forma de pensar a saúde, que foi justamente isso, colocar todo mundo para debater como é que essa saúde vai funcionar, né? Porque a gente viu lá atrás que mesmo com a intenção boa que tinha o Oswaldo Cruz e os outros médicos lá, o negócio não foi bem conduzido. Talvez porque todos os atores que deveriam discutir esse assunto não estavam presentes, né? Então, eles começaram a fazer conferências de saúde. Só que essas conferências nunca tinha todo mundo, nunca tinha quem usava o serviço, né? A 7ª conferência começou a ter um pouco, mas ela também foi feita dentro da ditadura, que também as regras estavam mais complexas e tal. Mas a 8ª conferência, que aconteceu em 86, ela teve participação de todo mundo, né? Pôde abrir, né, essa arena para que todas as pessoas pudessem discutir e dizer o que vocês querem para o serviço de saúde do Brasil, né? E é tão impactante o trabalho, né, dessa conferência, que o que eles falaram, né, foi para a Constituição, né? O artigo 196 a 200, né? O produto, a base para a construção foi a luta contínua da reforma sanitária, mas culminou nessa conferência, de tão importante que ela é, né? Que ela criou a forma como que o Brasil enxerga a saúde, né? E como ela deve funcionar, como ela deve ser financiada e como funciona essa arena de disputa, porque inclui a participação, né, da comunidade. E o tal do controle social não apareceu, né? Não apareceu. Olha que loucura. Se vocês pegarem o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente fala tanto e lê ele diz que a comunidade ela participa meio que no sentido de colaborar com as ações dos profissionais da saúde, né? Então, tipo assim, a comunidade, então, ela tem que se entender que o profissional de saúde está dando uma orientação positiva para ela e ela tem que seguir aquilo ali, ela tem que seguir a orientação daquele profissional, né? Que coisa estranha, né? Tipo assim, você pensa na conferência que teve tanta gente, que discutiu tanta coisa, que mudou a Constituição, né? O relatório da conferência não mostrou isso, né? As discussões pode até ter acontecido isso, mas no papel que está escrito não apareceu. Apareceu uma participação meio isso, né? Meio que assim, o médico mandou, então eu tenho que fazer, né? Um controle social do profissional da saúde para o usuário, né? Numa direção única, né? Mas na 9ª Conferência Nacional de Saúde, né, que aconteceu em 91, eles
eles meio que fugiram do conceito do controle social e colocaram participação social. Eles colocaram um outro termo, né? E aí o que eles tiraram do relatório, né? Que essa participação social é o controle social sobre as políticas e atividades desenvolvidas com a Seguridade Social, né? Mas ela também não explica o que é o controle social aqui, né? Então, a gente falou tanto de controle social, né? E quando a gente vai ver os relatórios das conferências nacionais que aconteceram na criação do SUS, né, que é 86 e 91, né? Eles meio que tangenciam esse assunto, eles não aprofundam como é que o que é o controle social, como é que ele deve funcionar. Eita, estou soltando um foguete aqui, não sei o que é. O cachorro até enlouqueceu aqui. Então, apesar da lei 8.142 ela falar sobre os mecanismos, né? Mas a base, o que é, como é que funciona, não estava bem claro, né? Não estava bem direitinho o que era, né? E aí os órgãos começaram a dizer o que é controle social. Tipo, a Controladoria Geral da União, ela fez um documento para dizer o que é controle social na saúde, né? Que esse documento aí, se vocês clicarem nessa figura, vai abrir o documento das orientações para os conselheiros de saúde que a Controladoria Geral da União faz, né? Então ele diz o quê? Que é entendido como a participação do cidadão na gestão pública. É um mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. Então, pelo menos aqui, vocês vão ver que esse documento é de 2013, tá? Então, ou seja, lá em 90, 2000, né? Não, um documento oficial que dizia o que era mesmo, né? Eu encontrei. O primeiro que eu encontrei foi esse aqui. E o dicionário do SUS, né? O SUS de A a Z, que diz que controle social abrange as práticas de fiscalização e de participação nos processos deliberativos relacionados à formulação de políticas de saúde e de gestão do SUS. Aqui no dicionário do SUS, vocês olharem a data ali, 2009, né, demorou aí um tempão para aparecer esse conceito, dá uma ideia mais ou menos do que a gente entende por controle social quando a gente só escuta. Assim, você vai na reunião do Conselho Municipal, eles falam controle social mais ou menos na linha do dicionário do SUS. Mas olha como que a Controladoria Geral da União, ela diz um pouco mais, né? Porque ele não é só para formular política e gerir o SUS, é para fortalecer a cidadania, né? Que é uma coisa mais ampla, né? Que deveria acontecer quando o controle social existe, né? Quando ele aparece, né? Então hoje, né? Como que a gente entende o controle social? A gente tem uma lei federal, né? Que é a Lei 8.142, que coloca diz instâncias de participação, né? Que é o Conselho e a Conferência de Saúde, que a gente vai falar um pouco mais a fundo aqui. Mas, né, existem outros mecanismos, como a gente viu o conceito amplo de controle social, que fazem com que o serviço de saúde também altere. Por exemplo, o Ministério Público, né? Então, se a gente olhar, né, o Ministério Público, quando ele denuncia alguma coisa, né, ele denuncia movido a algum grupo de pessoas ou uma pessoa só. Quando ele denuncia um negócio, a coisa muda. O serviço de saúde tem que, pelo menos, responder o que ele está fazendo, ou se ele não fez, né? Outro mecanismo é a judicialização da saúde, né? Porque, por exemplo, a interpretação de saúde é um direito de todos, dever do Estado, muitas vezes leva a pessoa a entender que aquele tratamento que ela precisa, ou a cirurgia, o procedimento que ela tem que fazer, né? Se ela não consegue, né, pelo serviço público, o, o governo tem a obrigação de bancar aquilo ali, né? E isso, de certa forma, controla o serviço. Por quê? Porque quando você tem uma onda de judicialização do mesmo item, do mesmo procedimento, do mesmo medicamento, muitas vezes obriga o sistema a incorporar aquela tecnologia para ela ficar acessível para todos, né? Então, é uma forma de
controle também. A ouvidoria também é um mecanismo de controle, né? Eu trabalhei na pandemia, eu trabalhei no município de Sapucaia do Sul, né? E quando chegava uma ouvidoria, a coisa também andava, né? Pelo menos no sentido de responder, de se mexer, né? A ouvidoria é um mecanismo também de controle, né? Porque as pessoas reclamam, fazem elogios, fazem sugestões e as pessoas precisam de uma resposta, né? Então, também é. A manifestação, ir para a rua, né, também é uma forma de controle, né? Também de pedir para o que quer, de exigir alguma coisa, de pedir alguma coisa de acontecer, né? Também outra forma de controle são os encontros específicos, né? Porque encontros de trabalhadores, encontros de associações de portadores de alguma condição de saúde, né? E a gente tem muitas associações de portadores de condições de saúde que, inclusive, tem uma federação das associações, né? De portadores de condição de saúde, onde também, né? Eles reivindicam aquilo que eles acham importante, né, para o serviço de saúde fornecer para eles, né? E o Conselho Local de Saúde, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, né? Mas as instâncias do controle social que estão previstas na lei, né? A gente viu que todas elas funcionam, todas acontecem. Mas o que tem na lei, né, são os conselhos de saúde e as conferências, né? O conselho de saúde, ele tem cada unidade da federação tem um conselho, né? Então o município tem um conselho, o estado tem um conselho e o país tem um conselho, né? Então nós temos aí 5.500 conselhos municipais de saúde, 27 conselhos estaduais e um conselho nacional de saúde, né? Por que eu estou dizendo que a gente tem 5.500 conselhos? Por que não tem menos? Porque na Lei 8.142, que criou essas instâncias, se o município ou o estado não tem um conselho, ele não recebe verba. Então, por exemplo, o município não tem um conselho, o estado e nem a União pode repassar dinheiro para o município, né? Se o estado não tem um conselho, a União não pode repassar dinheiro para o estado. Então acaba que meio que obriga, né, as unidades da federação a terem um conselho, né? E esse conselho, né, ele tem caráter permanente, ou seja, ele não é uma coisa temporária, ele tem que existir sempre. E deliberativo. Eita, o que isso significa? Que o conselho, então, ele tem poder de ditar as normas. Talvez por isso que a gente fala muito do controle social, né? Porque ele tem esse poder, ele delibera, ele decide as coisas, né? Então, mas vamos lá. Mas o serviço de saúde não tem um secretário, não tem um ministro, né? No caso da secretaria do ministério tem um ministro, da secretaria estadual tem um secretário, e do município também tem um secretário. Então, o secretário e o conselho, eles estão meio que no nível, né? Estão nivelados, porque eles têm a deliberação, né? Tanto o conselho quanto o secretário. Inclusive, o secretário tem que assinar as coisas que o conselho delibera. Então, ou seja, é um lugar que tem um poder muito grande, né? Porque se ele delibera, então ele tem um poder enorme. Quem faz parte desse conselho, né? Os representantes, os principais atores do serviço de saúde, os administradores do governo, quem presta serviço, os profissionais de saúde e os usuários. Só que aqui nós temos uma coisa que é diferente, né? Porque o conselho, metade do conselho é formado pelos representantes dos usuários. Então significa que os usuários têm 50% dos votos, né, sobre qualquer decisão que fosse tomada dentro do conselho, né? E que essas deliberações são sobre o quê? Na formulação de estratégias, no controle da execução da política, né? E inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, né? Então, ou seja, o conselho, ele tem, pela regra, pela lei federal, ele tem pleno poder, né, de fiscalizar, de orientar, de deliberar sobre as coisas que acontecem no serviço de saúde, né? E além disso, a Lei 8.142 também falam das conferências de saúde.
também por unidades de federação, a Conferência Municipal, Estadual e a Conferência Nacional, né? Então, cada unidade da federação tem que organizar uma conferência. E para que serve essa conferência? Para avaliar a situação de saúde. Então, ou seja, ela vai avaliar, né, porque é um período de 4 anos, como é que foi a situação da saúde do município, do estado, do país, entre uma conferência e outra, né? Como é que tá? Porque é ela que propõe as diretrizes para a formulação da política. Nossa Senhora! Então quer dizer que a conferência é muito importante? Claro que é, porque é ela que vai determinar o que vai acontecer nos próximos 4 anos até a próxima conferência, né? E quem faz parte dessa conferência? Os segmentos sociais. Então, os segmentos organizados da sociedade podem eleger, enfim, fornecer delegados que votam, né? A conferência, todo mundo pode participar, pode dizer o que acha, pode falar o que quer, mas quem vota, quem decide, são os delegados. E esses delegados, né, que representam uma associação, um sindicato, uma igreja, eles também são paritários. Metade dos delegados tem que ser representação do segmento do usuário e a outra metade do prestador de serviço, dos profissionais e do governo, né? E olha que doideira. Se o prefeito, o governador, o presidente não quiser convocar a conferência, a Lei 8.152 diz que a conferência pode ser convocada pelo conselho ou por ela mesma. Ou seja, se o município que eu estou, porque nós estamos em ano de conferência, isso é importante, né? Até é bom ter essa aula nesse momento, porque a gente está no ano da conferência, né? Então agora é o momento, né, da gente decidir se a gente vai querer entrar no jogo do controle social ou se submeter ao que decidirem por mim, né? Porque se tem muitos prefeitos que não querem convocar a conferência de saúde no seu município, mas a Lei 8.142 diz que o prefeito não precisa convocar. O Conselho de Saúde pode convocar ou ela mesma se convoca, ou seja, junta um grupo de pessoas e vamos fazer a nossa conferência municipal e ela tem validade perante a lei. E além disso, né, depois de 2002, principalmente, teve um fortalecimento de uma outra instância, que é o Conselho Local de Saúde, né? Que ele não tem uma obrigatoriedade, né? Não está previsto em lei federal, né? Como os únicos instrumentos que estão em lei federal é o Conselho de Saúde, Municipal, Estadual e Nacional e a Conferência. Mas o Conselho, ele tem o local, ele tem uma ideia de trazer as pessoas para o ponto de atenção à saúde mais próximo delas, né? Para eles poderem discutir dentro do seu ponto de atenção como eles gostariam que fosse o serviço, né? Então, o Conselho Local de Saúde funciona dentro das unidades básicas de saúde, né? Então, assim, ele não tem um caráter obrigatório, mas, né, o Conselho Nacional de Saúde, ele fez uma resolução em que recomenda, né, todos os municípios a implementarem os conselhos. Então, os conselhos locais, cada município organizou de um jeito, né? Então, por exemplo, Porto Alegre, né, todas as unidades de saúde de Porto Alegre deveriam ter um conselho local funcionando, né? Porque esse foi o regramento que foi feito em Porto Alegre, né? Tem outras cidades que têm regramentos diferentes, né? Mas a ideia é essa, de pelo menos aproximar as pessoas para a gestão do seu ponto de atenção, né? Porque, por exemplo, pensar um município inteiro é muito complexo, né? Imagina você estar pensando sobre Porto Alegre. Imagina uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Imagina você avaliar um relatório financeiro da cidade desse tamanho, decidir como vai ser uma contratação de profissional de saúde, qual medicamento tem que ter, né? As responsabilidades do Conselho Municipal são muito focadas na gestão, né? Porque toda hora está acontecendo alguma coisa. Mas o conselho local ele tenta aproximar as pessoas do fazer da saúde da sua unidade, né? É uma ideia muito interessante. Isso funciona, né? Porque, enfim, vendi meu peixe, o Fred dando vários ok, escrevendo textinho ali no chat, dando risada, concordando com a cabeça, né? Mas será que isso funciona mesmo na realidade, né? Será que então
todo conselho é deliberativo, né? Manda e o secretário obedece, ou pelo menos tem uma negociação, é respeitado o que o conselho faz, né? A resposta não é muito feliz, né? Então esse texto aqui, né, que foi uma avaliação de 2.000 municípios, né? Eles avaliaram sobre como que tá os conselhos de saúde, né, nos municípios, os conselhos municipais, né? E aí esse camarada aí, o seu Rubens, ele faz uma fala o seguinte, ele fala assim, é muito interessante isso que ele fala no início, antes de mostrar o resultado. Ele fala assim: antigamente, lá nos anos 80, o povo queria diretas já. Ia todo mundo para a rua. Ah, a gente quer tal coisa. Vai todo mundo para a rua protestar. Ih, Fred, tá velho, hein? Tá entregando a idade, hein? Eita, nós. 2007 eu ainda estava me formando na faculdade. Então, aí ele fala isso, né? Então, na verdade, né, nos anos 80, né, as pessoas, existe uma massa de gente que estavam reivindicando porque ela queria fazer, né? E isso funcionava, né? A gente conseguiu fazer a direta já, né? O Collor saiu, infelizmente a Vale não deu certo, né? A Vale foi privatizada mesmo assim. Mas aí quando cria o conselho, né? O que que esse Rubens fala? Que em vez de todo mundo ir para a rua falar o que quer, elege um representante de vocês aí e ele vai lá falar o que vocês querem. Então ele diz que mudou, né? Que era uma coisa que participativa, todo mundo ia para reclamar e protestar na frente do prefeito, na rua, para uma pessoa, um grupo de pessoas que representavam aquelas pessoas que aquele interesse. Só que a ideia é muito certa, né? Não, enfim, vai ter uma reunião da associação de bairro e aí vai o presidente da associação para dizer o que aquele bairro quer. Mas será que quando ele chega lá na hora da reunião, na hora do vamos ver mesmo, ele fala exatamente o que os moradores do bairro queriam ou ele coloca o interesse dele também no jogo, ao invés do interesse do coletivo, né? Então, pensando nisso, né, ele fez a análise. E olha a análise que ele fez, que o Conselho Municipal, então, não consegue influenciar na elaboração das políticas. Porque é muito mais fácil eu pegar o conselheiro, lá, o representante da associação, e fazer um jogo com ele, para ele mudar o interesse e mudar o voto. E aí eu consigo fazer com que o conselho aprove aquilo que eu quero, ou no caso o gestor quer, ou alguém quer, né? Então, olha que coisa maluca, né? Então, podemos afirmar com segurança que o sistema de controle não funciona, né? Essa foi a análise aí desse autor, né? Analisando todos esses conselhos e com essa problematização, né? Então, na verdade, isso aconteceu comigo pessoalmente, porque eu trabalhei numa conferência de saúde que a gente foi escolher os representantes, né? E aí os representantes, eu falava assim, gente, sabia que o sindicato de vocês tem uma pessoa que está no conselho? E aí eles não sabiam. Aí eu falei, mas tem, o seu João é o representante de vocês. Eles nem sabiam quem era o representante deles. Então, será que o seu João estava indo na reunião do conselho para representar a comunidade dele ou ele em si, né? Essa é uma problematização que o Rubens ele fala nesse texto, né? Ó, o Fred até postou ali que ele foi apresentar. O que é isso, hein? Mata a cobra e mostra o pau, gostei. Então, por isso que ele conclui que, na verdade, né, esses conselhos podem estar se consolidando um padrão de captura dos recursos públicos. Porque é isso, né? Eu quero aprovar uma lei. Eu quero aprovar uma regra nova para minha secretaria. O conselho tem que deliberar, não tem? Tem. Então eu vou lá, faço o meu jogo para eles votarem o que eu quero que seja votado. Ou eu nem capacito os conselheiros para eles nem entenderem o que eles estão votando. Eles votam o que eu disser que tem que votar e pronto e deu, né? Isso é controle social. E o conselho local? Será que ele está funcionando? Né? Então, isso aí foi uma pesquisa, né, que é parte do meu doutorado, né, que a gente avaliou o PIMAC, né, que é um Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que eles foram entrevistar, né,
os profissionais de saúde fazerem visitas às unidades, né, para perguntar várias coisas, um monte de coisa, para avaliar como é que estava a atenção básica ali. E uma das coisas que eles foram perguntar, eles perguntavam para o profissional, o enfermeiro, tem conselho local de saúde aqui? Aí ele podia responder sim ou não. Aí se ele respondesse sim, aí o entrevistador perguntava, então me mostra aí um registro que tem conselho. Me mostra alguma coisa registrada, né? Porque o cara falar de boca, né? Tudo certo. Mas ele tinha que mostrar uma coisa que, enfim. E eles fizeram a mesma coisa para os usuários. Eles pegavam 4 usuários em cada unidade, né? E perguntavam para o usuário: ô, seu João, tem conselho local aqui nessa unidade? Né? E aí a gente pegou as informações do país inteiro e juntamos aí para a gente avaliar, né, como é que está o funcionamento dos conselhos locais aí na cidade, no país. Então, no ciclo que a gente analisou, foram 5.000 municípios, né? Ou seja, na época foi 100%. 30.000 equipes, né? Que é muita gente, né? Que foram 29.000 equipes que responderam esse questionário. Ou seja, imagina, é um número colossal, né? E 114.000 usuários entrevistados. Então, ou seja, a gente tem uma base de informação aqui bem sólida, né? Não tem muito achismo aqui. Aqui a gente tem os números para mostrar, né? E o número é esse. 50% dos profissionais disseram que tem conselho. E 75% dos usuários disseram assim: é de comer, de beber ou de passar no cabelo? O que é esse conselho local? Oi? Mas que curioso, né? 50% dos profissionais disseram que tem conselho e 75% dos usuários não é dizer que não tem, é dizer que não conhece. Não, na hora da entrevista, na hora que o entrevistador perguntou para ele, ele falou assim: oi, né? Como assim? Conselho, né? Enfim, essa realidade não é igual no país inteiro, né? Muda bastante aí das regiões, dos estados do Brasil. Mas o retrato é esse. Ou seja, o espaço tá ali, tá lá, ó, os profissionais dizem que tem. Mas quem está indo lá? Né? Quem está falando como que a unidade de saúde tem que participar? Né? Então, mas qual que é o caminho que a gente tem que seguir, né? O que a gente tem que fazer, então? Né? Porque é muito difícil, por causa que, enfim, a gente está vivendo uma era que tem muita informação na infodemia, a gente está muito ocupado, muito estressado, saúde mental foi para os ares aí com a pandemia, com tudo que está acontecendo e tal, mas as instâncias estão lá, né? A regra manda elas existirem. Se a gente não tiver lá, alguém vai estar, alguém vai votar, alguém vai decidir pela gente, né? E tudo bem também se não quiser participar, né? Mas depois, enfim, a mudança vai vir, né? E como que eu posso orientar, né? Porque é muito difícil mesmo compreender como é que explica isso para uma pessoa. Eu estava em Salvador, agora em novembro, e eu fui no congresso da Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva. E eu estava dentro do Uber, né? E aí eu estava conversando com o Uber, explicando para ele o que era o congresso, né? E aí ele falou assim: não, porque eu também defendo o SUS, eu defendo o SUS e tal. Ah, tá, você defende o SUS? Ah, tá, e você sabe que esse ano vai ter conferência municipal aqui em Salvador? Aí ele: oi? Aí eu falei assim: mas você não sabe que tem conferência, que não tem conselho? E o cara não sabia, né? E aí eu fiquei me perguntando: o que é defender o SUS, né? Olha como que é difícil, né? A gente fala aí do SUS, né? Tem documentário do SUS indo pro Oscar, a gente está vendo várias coisas aí do SUS, mas quando a gente pergunta para a pessoa assim, como é que você defende o SUS? A pessoa não sabe responder, né? Fica assim, ai meu Deus, como é que eu defendo? Ou onde eu defendo o SUS, né? Então eu acho que, enfim, um caminho para a gente poder entender como a gente defende o SUS, a gente tem que entender como que o SUS deveria fazer para nós. O que ele deveria fazer para nós, se tá bom ou se não tá, né? Porque se não tiver bom, eu preciso entrar no jogo do controle social. Se tiver bom, só alegria. E esse caminho é a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, né? Então, que é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, né? Depois vocês vão receber o slide, clica nessa figurinha aí, vai aparecer
a carta, que tem ali bem direitinho qual é o meu direito ao ser atendido pelas ações e serviços do SUS. Qual é o meu dever? Que aí a gente consegue pelo menos entender se o que o SUS está fazendo por mim, eu posso dizer tá bom ou não tá, para ver se eu decido, né, me jogar, fazer alguma coisa, né, para ajudar quem está querendo que a coisa mude. Mude no sentido de melhorar para nós, porque sempre vai ter alguém querendo que a coisa mude, sempre vai ter, né? E a gente viu em Porto Alegre aí esse ano aconteceu várias coisas de interesses para mudar, inclusive, como que o Conselho Municipal de Saúde deveria funcionar. Então, essa carta talvez é um norte para nós, de nos guiar se a situação está boa ou não está, e o que, que eu devo fazer para melhorar essa, ou não, né? Se está bom para mim, só alegria, mas se não tiver, o que, que eu posso fazer para poder ajudar, né? Pensando nisso, então, queria que vocês voltassem lá no mente, né? Que agora a pergunta vai mudar. Agora eu quero que vocês escrevam, pensando nisso tudo que a gente disse até agora, o que é o controle social na saúde. A gente viu o controle social geral, né? A gente conversou um pouco sobre o controle social na saúde, e agora eu queria ouvir de vocês o que vocês entenderam, né? O que vocês acham que é. Então, entra lá no Mente, eu vou compartilhar a tela aqui de novo, para a gente ver as respostas que vocês vão colocar. Agora já está aqui. Aí é só entrar o mesmo código, o mesmo link. Então, entrem aí, pode até, enfim, minimizar o mconf, digita aí o mente.com e o código 2688-6044. Botei até no chat aí para quem, se alguém quiser copiar, para não ter que digitar o código. Se tiver alguma dificuldade aí, pode comentar aí que a gente ajuda a acessar. Ó, já começaram as respostas. Vamos lá ver quem, o pessoal entrando para a gente. Ó, então, que a resposta já estão aparecendo, né? Então a gente viu os conselhos, né? Porque, enfim, é o que está na regra, né? A lei diz que eles têm que existir, né? Uma lei federal. E as conferências, que também é uma regra, né? A mesma lei federal diz que eles têm que existir, eles têm que acontecer, né? Se eles não acontecem, não vem dinheiro para a unidade federativa, né? Então, a gente precisa, né, fortalecer e participar se a gente não concorda com o que está acontecendo com o serviço de saúde, né? Não, a gente não está vendo o nosso direito como usuário ser alcançado, né? E aí teve uma outra contribuição interessante, né, que colocou vigilância, epidemiologia e notificações, né, para mostrar também essa questão do indicador, né? Que a gente precisa, porque se ele delibera, né, se ele toma decisão, né, porque ele delibera, toma decisão, ele precisa conhecer. Luiz não está conseguindo entrar. Eu vou botar o link aqui, ó. mente.com. Aí o código
É esse aqui. Tenta entrar aí. Ah, o Fred conseguiu botar o link. Tá. Então a gente precisa de indicadores, né? Precisa de informação, precisa conhecer a situação de saúde, né? Para poder entender o que está acontecendo, para poder tomar a decisão. Eu acho que isso é que é o mais importante, né? Porque ele vai tomar a decisão. Então, se ele tem uma base de informação, né, boa que ajuda ele a tomar decisão, ele vai tomar decisões mais acertadas, né? Mais dentro da realidade, né? Então, por isso que a gente precisa, né, no sistema de vigilância, precisa de notificação, né, de agravos, né, de informação do serviço de saúde para poder tomar essa decisão, né? Você, Luiz, você conseguiu entrar? Ah, então tá beleza. Então, olha que coisa, né? Olha como quando a gente fala o que é o controle social, a gente vê esses termos que vocês colocaram aqui, né? Intervenção, interesse, regulação, interferência, poder, estado, quantificação, regular comportamentos. Quando a gente vai controle social na saúde, olha como é que muda, né? A gente já pensa no conselho direto, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que controle social na saúde é controle social, é interesse, é arena de disputa e que sempre vai ter alguém que vai querer fazer alguma coisa, boa ou ruim, e vai tentar vender o seu peixe, vai tentar fazer com que aquilo aconteça. E vai ter outras pessoas que não, que vão achar que não deveriam fazer aquilo. Então, se a gente está no lugar que a gente consegue defender o SUS e mostrar o que a gente acha que deve ser, melhor, né? Então a gente precisa, enfim, uh, vender essa ideia, né? Que a lei está aí, o conselho não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir, talvez, é essa participação efetiva, né? Porque o modelo do conselho a gente viu, ele é meio que representativo. Então, se a gente não escolher direito quem vai representar as pessoas lá no conselho e também como essa pessoa está trabalhando pelo grupo que ele representa, também não adianta de nada, né? Então, eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês essa noite, né? Era meio que trazer essa ideia, né, de preparar vocês para essa questão que é ampla, né? E eu fico aberto aí, alguém que tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente pode conversar um pouquinho também. Então era isso. Rodrigo, muito obrigado. Bem interessante a forma como você veio colocando a discussão. E é isso, pessoal. Perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? A Joana comentou ali, obrigado, Joana. O Luiz está escrevendo. A internet está ruim. Mas depois vai dar para você assistir a gravação. Obrigado, gente. Mas então é isso. Eu acho que vocês têm que ler a Carta dos Direitos dos Usuários, né, para poder entender
vocês como usuários, lá na minha unidade de saúde, lá, como é que está acontecendo? Lá na farmácia que eu vou, no serviço que eu procuro, como é que está funcionando, né? Porque a gente começa por aí, né? Começa pelo nosso local de ação, né? E aproveitar a conferência municipal. Agora é o momento da gente se envolver para decidir, para a gente entrar no processo de decisão, né? Cíntia quer falar? Não, foi errado. Ah, Desculpa. tá. Então tá bom, gente. Então acho que era isso. Sei, Fred, você quer complementar alguma coisa? Não, tá ótimo. É isso aí. Um recado final, né, pessoal? Tentem ler aquele artigo que eu mandei até a próxima aula, né? Próxima aula faremos aula. Ah, nós temos que discutir isso, inclusive, né? Se nós faremos aula que vem online ou presencial, porque alguns colegas vão viajar, né? Já chega as festas, né? E aí muita gente já. Mas nós vamos discutir isso no WhatsApp ali depois. Nós temos que chegar num consenso. Mas é isso, então agora sextou. Final a pergunta do Rodrigo, sextou? Não, agora Agora sim, sextou. agora sextou. Então, ok, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, né? Não é uma aula qualquer, né? É uma aula muito especial essa sua, né? Para quem dá aula sabe, né? O trabalho que dá montar uma apresentação dessa, buscar as imagens, tem todo um trabalho intelectual aí de compor, né? Esse itinerário intelectual aí que tu trouxe para gente. E além de todo esse trabalho, né? Muito obrigado por estar disposto a esse furor pedagógico aí numa sexta-noite, né? Quase 9 horas da noite, numa sexta-feira, e eu não escutei nenhum barulho de cerveja aí, que nem o do Bonner aí, estourando aí Não. do lado. Só tem água aqui, ó. Só água. Isso Pois aqui é água. então um agradecimento triplo, né? E é isso aí, nos veremos aí nos próximos trabalhos. Quem sabe nos trombamos todos, né, nas pré-conferências de saúde que vão estar acontecendo, né, já no começo do ano que vem. E eu botei aí a data, né? A data acabou de ser tirada, saiu semana passada, né? A data da etapa municipal da conferência vai ser de 23 a 25 de março, da conferência municipal. E daí é muito legal, gente. Recomendo que todo mundo tente participar de alguma atividade, né? Até para entender que é uma coisa mais simples, né? Às vezes é chato, é entediante, não é fácil participar, né? Participar não é uma coisa assim empolgante e, né, cheia de adrenalina, ao contrário, é uma coisa chata, demanda envolvimento para você ter uma participação mais impactante, né? Vai um tempo até você conhecer as pessoas, até você, mas uma participação assim numa pré-conferência pode ser uma uma experiência muito rica, né, de defender o que você acredita, entender os conflitos que acontecem ali entre usuários ou entre categorias, né, de pessoas que participam, né, usuários, trabalhadores, gestores, e entender a metodologia, né, cada conferência, o Conselho Nacional propõe uma metodologia específica que tem a ver com as prioridades de saúde daquele momento histórico. Então, assim, se vocês forem, né, com o coração aberto e dispostos a vencer, né, aquele tédio inicial assim da participação, que é chato, que é cansativo, eu tenho certeza que vocês terão, né, uma experiência muito construtiva, né? Os espaços de controle social, eles trazem muita riqueza da vivência da saúde, né, das pessoas que estão ali utilizando aqueles serviços, né, vivendo o espaço do controle social, que quer dizer o quê? Né? Que vivem os conflitos que permeiam o cenário da saúde, e isso traz muita sabedoria, né? Uma sabedoria da demanda, né? Uma sabedoria do que falta, do que dá errado, mas uma sabedoria também daquilo que dá certo e precisa ser defendido, né? De defender aquilo que nós já temos, de ataques, né? De sucateamento da política pública por parte de setores da política,
né? Então, é uma sabedoria que é muito importante da gente que está estudando, né, para se tornar sanitarista, tá junto desse pessoal, né? Então, eu acho muito importante que a gente esteja lá. É isso, pessoal. Até sexta que vem, vamos nos falando ali pelo nosso chat. Vou dar pausa aqui na gravação.